Sabe quando a gente viu uma criança que pega uma caixa de papelão e de repente aquilo vira um foguete? Ou um graveto que vira uma espada mágica? Parece só diversão, né? Mas e se eu te disser que essa brincadeira é, na verdade, um dos trabalhos mais sérios e complexos da infância? Hoje, com uma ajudinha do grande psicólogo Jean Piaget, a gente vai investigar o gênio que se esconde por trás do faz de conta. Pois é, essa é a grande pergunta. Muitas vezes a gente acaba pensando que brincar é só algo que as crianças fazem para passar o tempo. Mas e se ao pensar assim a gente estiver ignorando a verdadeira oficina onde o cérebro está construindo as bases para resolver problemas, para ter criatividade e até para inteligência emocional? Olha, o segredo para entender tudo isso está numa coisa que todos nós desenvolvemos, a função simbólica. É basicamente um superpoder da nossa mente. É a habilidade de fazer uma coisa significar outra. Pensa, por exemplo, na palavra cachorro. A palavra em si não late, não abana o rabo, mas na nossa cabeça ela cria a imagem de um. Isso é a função simbólica em ação. E é essa mesmíssima faísca que transforma um cabo de vassoura num cavalo. É o motor da imaginação. A nossa jornada hoje vai seguir o passo a passo dessa habilidade incrível. A gente vai começar lá nos primeiros reflexos de um bebê e vamos ver como essas ações bem simples evoluem para os primeiros joguinhos, depois explodem em mundos de imaginação e, no fim, viram uma ferramenta super poderosa com um propósito bem profundo. Bom, nossa história começa bem aqui, na fase que Piaget chamou de sensório-motora, que vai do nascimento até uns 2 anos. Para um bebê, não existe o pensar sobre um chocalho, existe só o pegar o chocalho. O conhecimento é físico, é ação. O mundo é tipo um quebra-cabeça que só dá para resolver com as mãos, com a boca, pensamento e ação são a mesma coisa. E é aqui que a gente chega no coração da teoria do Piaget, com 2 conceitos que são chave. Pensa assim, acomodação é quando a realidade meio que força a gente a mudar nossas ideias. Tipo quando uma criança aprende que nem todo bicho de 4 patas é um au-au, dá um trabalhinho. Mas a assimilação é outra história. É pura diversão, é pegar a realidade e adaptar ela para que se encaixe nas nossas regras. O brincar é o reino da assimilação, onde a criança manda e o mundo se curva à imaginação dela, só pelo prazer de fazer isso. Tá, mas e aí? Como é que esse impulso de assimilar o mundo começa? Não é com grandes histórias, não. Começa com as menores descobertas. As primeiras brincadeiras são quase como um eco das ações do dia a dia, nascendo das descobertas que o bebê faz sobre o próprio corpo e o que ele consegue fazer. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como a coisa evolui. Primeiro, é aquela fascinação do bebê com as próprias mãos. Depois, vem a descoberta gigante de que ele pode fazer coisas acontecerem, tipo balançar um brinquedo para fazer barulho. Passo a passo, essas ações repetidas, movidas pela curiosidade, começam a ganhar um significado. E é isso que prepara o terreno para os primeiros jogos de faz de conta. E é aqui que acontece o pulo do gato, sabe? Um bebê agora não só dorme porque está cansado. Ele pode fingir que está dormindo. No meio da tarde, no chão da sala, a ação de dormir se libertou da necessidade física. Virou um símbolo, um ritual que ele faz só pela alegria de representar a ideia de dormir. E olha que legal, o próprio Piaget flagrou esse momento exato, o nascimento da imaginação, com a filha dele, a Jaqueline. Presta atenção nisso. Ela vê um pano, bota a cabeça em cima e fecha os olhos sorrindo. Ela não está com sono de verdade, ela está brincando de dormir. O pano não é um travesseiro, mas ela fez ele virar um. Naquele exato instante, a função simbólica nasceu. A partir do momento em que essa porta da imaginação se abre, nossa, um mundo de possibilidades aparece. E o Piaget foi lá e classificou esses jogos, mostrando como eles vão ficando cada vez mais complexos. É muito interessante ver como uma coisa leva a outra. Começa simples. A criança pega uma ação que já conhece, tipo ninar, e aplica num objeto novo, como uma boneca. Depois, o jogo fica mais abstrato. Um objeto qualquer pode virar um barco. E o auge é quando esses símbolos todos se juntam para formar sequências, criar cenas, pequenas historinhas. E para pensar que genial que é isso. A criança não precisa de brinquedo, não precisa de nada. O próprio corpo dela vira a maior ferramenta da imaginação. Com um gesto, o corpo vira um gato, uma árvore ou um avião. O pensamento simbólico, nesse ponto, está completamente livre, leve e solto. Ok, a gente já entendeu como funciona. Mas por quê? Para que serve toda essa fantasia? Não é só por diversão, não. O jogo simbólico tem funções emocionais e cognitivas muito profundas. O brincar vira uma espécie de laboratório seguro para a vida, sabe? Ali, a criança pode realizar um desejo, tipo ter um bicho de estimação imaginário. Ela pode dominar o medo, transformando uma experiência assustadora com o médico num jogo onde ela tem o controle.
ou ela pode lidar com emoções difíceis, como a raiva, de um jeito seguro. É uma ferramenta psicológica poderosa demais. Para fechar, vamos dar um passo atrás e olhar a imagem completa, ver como todo esse poder do brincar evolui e no que ele se transforma conforme a criança cresce e por que a importância dele, na verdade, nunca desaparece. Aquela brincadeira de faz de conta, que antes era meio solta, né? Uma série de momentos mágicos, agora começa a ganhar corpo de história. As brincadeiras passam a ter começo, meio e fim. E essa organização não é só por diversão, não. É o cérebro praticando o pensamento lógico, a arte de contar histórias. Aí, quando a criança vai chegando ali pelos 7, 11 anos, a gente vê que a natureza da brincadeira muda de novo. O faz de conta não some, mas ele se transforma. A imaginação que antes criava mundos, agora é usada em jogos com regras, em esportes de equipe, em projetos de construção mais complexos. É o mesmo motor simbólico, só que agora movendo um novo tipo de exploração. E isso nos leva àquela que talvez seja a ideia mais importante de todas. Brincar não é a criança tentando, de um jeito meio atrapalhado, copiar o mundo dos adultos. É o contrário. É o trabalho ativo de pegar o mundo lá fora e traduzir ele para a sua própria língua interna. É o jeito que a criança tem de pegar essa realidade toda e fazer com que ela seja sua, de verdade. E tudo isso acaba trazendo uma reflexão importante para a gente hoje, né? Num mundo cada vez mais cheio de atividades com área marcada e de telas, como é que a gente protege o espaço e o tempo para esse trabalho interno que é tão essencial? Como a gente garante que as crianças de hoje ainda tenham a liberdade de simplesmente brincar? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.